tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Foi uma experiência bem interessante. Eu acho que a pergunta que o Fernando do Itaú acabou de fazer aqui sobre qual era a composição da sala, que tipo de profissional que a gente estava reunindo aqui hoje, já disse tudo. O CEBEDES é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, e por ser desse tema, o nosso foco maior de contato é justamente com gestores, analistas, diretores da área de sustentabilidade e correlatas. Então, quando a gente vai falar com outras áreas, em especial uma área mais de relacionamento com investidores e de comunicação disso, é sempre muito agradável ver o interesse de profissionais dessa área por essa temática. E eu fui chamado aqui hoje justamente para tentar sumarizar, eu e depois a colega da Bovespa, para sumarizar justamente o que significa tudo que foi falado aqui hoje do ponto de vista do setor empresarial. Eu vou focar realmente com a experiência que a gente tem visto nas nossas empresas. Primeiro, eu acho que o ponto principal que foi comentado à exaustão aqui é que o relato integrado, assim como já era o relatório de sustentabilidade, mas em especial agora o relato integrado, vai muito além de uma mera ferramenta de gestão, vai muito além de uma mera ferramenta de relacionamento com investidores. Hoje, os relatórios, e como muito bem disse a Frené agora, o relato realmente, porque é o processo, já faz parte da estratégia de gestão de risco da empresa. Quando a gente fala de gestão de risco, é tanto de uma gestão de risco de um ponto de vista operacional, quanto de um ponto de vista reputacional. Não só isso, o relato ainda pode agregar até chegar para ganhos de eficiência realmente nos processos das empresas. Então, o processo do relato hoje é um dado para grandes empresas, e eu fico muito feliz de ouvir, por exemplo, o caso de uma pequena empresa que já usa isso como um diferencial competitivo no mercado. Não é novo, claro, não é a única empresa que o faz, mas quando a gente consegue ouvir uma experiência dessa, a gente sabe que não só a experiência do relato já está cada vez mais capilarizada no ambiente brasileiro, mas principalmente que o mercado já reconhece essa capilarização. Isso que é o essencial. E isso é o essencial, e é desse ponto de vista que o CEBEDES atua com seus associados, que são grandes empresas, como as três que estiveram aqui, tanto o Itaú, quanto o Votorantim, quanto o CPFL, são associados ao CEBEDES e trabalham justamente no engajamento interno e, a partir desse engajamento e dessa mudança que é feito dentro da sua estrutura, uma capilaridade top-down para seus fornecedores e para o restante do mercado. Então, faz muito sentido que essas empresas comecem a despertar essa mudança, mas é ainda mais interessante ver quando essa mudança acaba atingindo o restante do mercado, e esse é um ponto que eu não queria deixar de mencionar. Outro ponto que eu achei muito importante foi o que a Frené colocou aqui, da remuneração, do bônus vinculado a objetivos de sustentabilidade. Por que isso é importante? Pelo seguinte, porque a partir do momento que a gente está discutindo relato integrado, isso rebate muito diretamente numa estratégia hoje, que é tanto a estratégia do CEBEDES quanto do World Business Council, que é a rede que a gente faz parte mundialmente, que é tirar a sustentabilidade da sustentabilidade. Uma brincadeira que a gente sempre fala para os nossos colegas gestores de sustentabilidade é que, no médio e longo prazo, o nosso objetivo é deixar vocês desempregados. Porque a gente não vê a gestão da sustentabilidade dentro de uma área, restrita àquela área. A sustentabilidade tem que necessariamente permear todas as áreas. Muito mal comparando, mas é uma comparação ainda assim válida, o nosso desejo é que a sustentabilidade hoje seja, a sustentabilidade amanhã seja o que hoje é, por exemplo, segurança ou qualidade. Eram temas muito adjacentes, eram temas complementares, mas um pouco relegados na indústria, mas a partir da década de 80, e qualidade, principalmente na década de 90, quando vários modelos e várias experiências internacionais mostraram como a qualidade dava resultados muito expressivos para os negócios, a qualidade virou um pressuposto de todas as áreas dentro da indústria, assim como a questão de segurança no trabalho, e esperamos, no médio prazo, que isso aconteça também com a sustentabilidade. E indo nessa direção também, eu relato uma fala que o presidente do World Business Council fala a exaustão que, logo quando ele entrou no cargo, foi por volta da Rio+20, no ano passado, ele falou que
no meu ponto de vista, os contadores vão salvar o mundo. Claro que é um exagero bastante grande da parte dele, mas quando eu vejo uma reunião como essa, quando eu vejo o engajamento de gente que não é da área, mas que quer entender, eu vejo que a gente está indo na direção correta, e eu vejo que ele não está tão longe da realidade. De fato, os contadores vão auxiliar demais, assim como os demais profissionais que vão estar trabalhando rumo a, especificamente aqui, o relato integrado. Um terceiro ponto que eu queria colocar, e que a Glaucia já mencionou, é, de fato, esse relatório que o World Business Council lançou agora, na verdade, em novembro, chamado Reporting Matters. De forma bem resumida, o que é esse relatório? O World Business ele pegou alguns critérios qualitativos para avaliar os relatórios de sustentabilidade dos seus 175 membros. E são 175 membros de escopo multinacional, são marcas que movimentam o mercado internacional e que têm uma cadeia gigante. São o top do mercado internacional que hoje faz parte do business. E ele, a partir desses indicadores, analisou esses relatórios para chegar a conclusões sobre quais são as tendências atualmente de relato internacionalmente. E a tendência principal, como a Glaucia falou, é, de fato, o GRI como um pressuposto, como um modelo básico a quase todas. Eu acho que todas que foram analisadas tinham, pelo menos, traços do GRI. Mas um outro ponto muito relevante é que, ainda que nenhuma tenha feito, ou esteja, pelo menos no início, há uma direção muito clara que o relato integrado é onde, se não todas, quase todas as empresas pretendem chegar. E pretendem chegar ainda nessa década. E isso é o mais relevante. A gente está falando das principais líderes do mercado, e são elas que vão, bem ou mal, direcionar o mercado a partir de agora. Daí a importância de se entender, daí a importância de se trabalhar. E o que o CEBET está fazendo agora, e o que eu acho importantíssimo relatar aqui. A Glaucia já falou dessa reunião que a gente vai fazer no dia 18 de dezembro, para falar sobre a iniciativa das empresas pioneiras, falar sobre esses 4 encontros e as principais conclusões baseadas nesse encontro. Mas, adiantando uma das principais conclusões, que eu até já falei com ela agora há pouco, uma dos achados que a gente teve é que, por mais que seja fundamental que esse discurso da sustentabilidade saia da área da sustentabilidade, ele ainda é muito difícil de ser comunicado. Foi exatamente o que a Frenéia comentou agora. A comunicação é o grande empecilho. O como fazer com que as outras áreas entendam essa importância, relacionem sustentabilidade não como um custo, mas sim como um risco ao próprio negócio. Então, não como um custo, mas um investimento, uma poupança ou um seguro. Essa abordagem inicial, que tem sido feita há algum tempo sobre vamos fazer com que as outras áreas entendam a sustentabilidade, infelizmente, ainda não está sendo bem feita em um nível macro. Tem excelentes exemplos, a gente viu aqui exemplos de como estão acontecendo individualmente, mas no nível macro, para o setor empresarial brasileiro, ainda não acontece. A estratégia, então, tem que ser mudada. E, bem, é esse o caminho que a gente está agora nos direcionando. Como? Se as outras áreas não estão entendendo sustentabilidade, o nosso foco atual é que a sustentabilidade entenda as outras áreas. A sustentabilidade entenda de finanças. E é esse o foco que a gente vai começar a trabalhar a partir de 2014. Que a sustentabilidade entenda não só apenas de relatórios de sustentabilidade, mas entenda de todos os outros relatórios financeiros que foram aqui mencionados hoje. Que a sustentabilidade entenda a importância desses relatórios e, principalmente, comece a pensar se esse relatório já é um dado da minha empresa e se hoje o meu relatório de sustentabilidade ainda, muitas vezes, é relegado em detrimento desses, como eu posso aplicar esse meu relatório de sustentabilidade para, de fato, agregar um valor muito positivo a esses relatórios que eu hoje já faço. É esse o caminho que o CEBET está fazendo hoje e é essa a importância que a gente vê, por exemplo, em eventos como foi o do dia de hoje. Então, eu agradeço muitíssimo o convite por essas breves palavras, a presença maciça de vocês nessa manhã de quarta-feira e, principalmente, o interesse. E eu convido-os fortemente a continuarem nessa estrada, que, sem dúvida, tem muito a expandir e que vai ter um efeito importantíssimo, tanto para o setor empresarial brasileiro, como para toda a sociedade. É isso. Muito obrigado, gente. Gente, um prazer muito grande estar aqui, agradecer a MZ, agradecer a NEFAC pelo convite, e já pegando carona no que o Fernando
falou, né, a gente corre atrás desse público, né? Eu acho que essa é a obrigação dos profissionais de sustentabilidade, correr atrás do mainstream. O mainstream é financeiro, a gente precisa correr atrás dos RIs, finanças, contabilidade, para criar esse novo mundo que a gente tanto acredita, né? Então, eu tenho alguns poucos slides aqui. Primeiro, rapidamente aqui, esse slide, mais do que falar da Bolsa, ele tem o objetivo de mostrar para vocês que sustentabilidade é variável estratégica para o mercado de capitais brasileiro. É isso que vocês leem desse slide, mais do que a gente falar todas as nossas credenciais, né? Mas certamente todas são muito importantes, participação no Pacto Global, PRI, somos parte de uma iniciativa global, signatário fundador, na verdade, de uma iniciativa global da ONU. A GRI, não posso deixar de devolver as gentis palavras da Gláucia, é uma parceira estratégica e fundamental da Bolsa, a gente agradece muito, Relate e Explique, tem a provocação inicial da GRI, né? Então, não tem como não agradecer, Gláucia, esse caminho, né? E se vocês tiverem mais interesse em saber de iniciativas em bolsas, existe esse relatório que traz as principais iniciativas, mercado de carbono, índices, engajamento de bolsas no mundo todo. A Bolsa, a BMF Bovespa e a Bolsa de Joanesburgo foram indicadas como benchmark mundial em sustentabilidade. A gente fica muito feliz e também com muita responsabilidade, lógico. Esse relatório é publicado a cada 2 anos. Esse é o resultado de 2012, que não era em 2010. Então, em 2 anos, a gente teve um avanço que reflete o avanço das empresas brasileiras no tema, né? A Bolsa não faz nada sozinha se o mercado não responde a ela também. Então, em 2 anos, a gente teve um avanço e conseguiu aí estar numa posição que realmente é uma posição de referência no mundo em termos do que se faz no mercado de capitais. A gente costuma dizer que a nossa vida se divide em 2 coisas. De um lado, falar com as empresas listadas para adotarem essas práticas de sustentabilidade e, do outro, falar para os investidores valorizarem essa agenda de sustentabilidade. Então, se fosse resumir de uma forma muito rasa, eu diria isso, né? A gente é o centro do mercado de capitais, tem todas as empresas listadas ao redor, os investidores vêm buscar informação na Bolsa, então, se a gente conseguir fazer de uma forma eficiente essa ponte, eu acho que a gente está cumprindo um grande papel. Aqui, casando com o tema de hoje, quer dizer, dentro aí do lado das empresas listadas, a questão da transparência, gestão e prestação de contas é fundamental, né? E por que isso? Porque a gente sabe que acesso rápido à informação é estratégia fundamental para a realização de bons negócios. Estou falando em sustentabilidade, finanças, ambiental, informação. Sem informação, a gente não toma a decisão correta. A Gláucia falou isso aí, né, na fala dela também, eu vou procurar referenciar com algumas falas. Então, isso é fundamental para o mercado, né? Aqui eu trago algumas iniciativas do Brasil, que vocês certamente já estão familiarizados, justamente na linha da transparência, né? Então, ao mesmo tempo que a Bolsa lançou o Relate e Explique, que eu vou mostrar os números, a CVM criou uma categoria no IPE para que as empresas pudessem voluntariamente publicarem os seus relatórios de sustentabilidade. Então, o regulador brasileiro também com esta agenda. A gente tem Codin e Abrasca com seus relatórios de autorregulação, orientando seus associados a como publicar essas informações de sustentabilidade ou socioambientais. Aqui a gente tem uma expectativa grande no Bacen, vocês também devem estar a par disso, está em audiência pública aí, a primeira regulação do gênero no Brasil, né? Então, o Bacen tem essa proposta de trazer para todos os bancos terem realmente uma política de responsabilidade socioambiental que inclui publicação de relatórios. E a gente, na Bolsa, lançou aqui em 2010 o Relate e Explique para relatório de sustentabilidade. Prestem atenção no título, deixa eu pegar uma... Atenção no título, que ele não é um detalhe. Relate e Explique para relatórios de sustentabilidade ou similar, né? Ou similar. Quando a gente lançou, eu tive um debate interessante, uma discussão, uma conversa com o pessoal do IRC, por que não era Relate ou Explique para relatório integrado? A gente entende que a gente ainda está num movimento didático em relação à sustentabilidade. E por isso que eu não gosto quando falam que tem que acabar com a palavra sustentabilidade. Eu sou uma pessoa de comunicação, e eu digo assim, agora que todo mundo entendeu, vamos mudar, né? Aí depois você vai ter que falar, isso que eu estou chamando significa aquilo que era, né? Então, assim, e conversei isso com o IRC. Eu falei, isso foi em 2000 a gente lançou na Rio Mais 20, os primeiros resultados, o ano passado, né? Então, o relatório de sustentabilidade fala muito mais, naquele momento falava principalmente do que a gente estava querendo dizer, mas o similar não é um detalhe, né?
Basicamente, aqui a gente pede para que as empresas listadas nos informem dentro do formulário de referência, ou seja, não é um novo questionário, não é um novo relatório, não é uma nova demanda, dentro do 7.8 do relatório do formulário de referência, se publicam esse tipo de informação não financeira, vamos resumir por aí, se publicam onde ela está, e se não publica, por que não publica? Né? Uma coisa simples, curta, objetiva. Vocês veem aqui o avanço dos dados do lançamento. Né, a gente considera que as empresas que aderiram à iniciativa são as azuis, que explicam por que não publicam, ou a verde, que publica. Então, de maio, né, do ano passado a junho desse ano, a gente teve um aumento de 90 empresas a mais publicando ou explicando por que não publicam, que a gente entendeu um número muito expressivo. Né? A gente tem aqui 149 que ainda não falam da iniciativa, e nós, IGRI, trabalhamos com essas empresas, convidamos essas empresas para um workshop de dia inteiro na Bolsa, para explicar por que a gente valoriza, para fazer um workshop de como publicar, não é um bicho de, né, sem cabeça, a gente faz isso todo ano, né, Glaucia? Faremos de novo em janeiro, aí para todas. Então, esse é um trabalho muito rico. Eu convido vocês a acessarem o banco de dados, que está lá no site da Bolsa, que ali as explicações são riquíssimas, e tem um retrato do mercado brasileiro. Óbvio que quem publica está lá o dado, mas as explicações são ricas. Né? E a gente tem feito um trabalho qualitativo em cima das explicações, porque muitas vezes a gente lê uma coisa e fala, a empresa não está entendendo nada do que a gente está falando. Mas ela se expôs e pôs aqui uma explicação. Então, é a responsabilidade nossa, como Bolsa, ajudá-la a entender do que a gente está dizendo. Exemplo, uma empresa de frota de carros, que colocou que ela não publicava esse tipo de informação porque ela não tinha impacto ambiental. Não é? Aí, o que a gente vai fazer? Se ela fez isso, é porque ela tem uma crença que ela não tem. Né? Então, eu acho que a gente tem uma obrigação aí em explicar para ela. Um outro exemplo que a gente trabalha pela transparência de informações é no EASY. Né? O EASY foi citado aqui também. Um dos objetivos estratégicos que o Conselho trabalha até 2015 é ampliar a abertura de informações ao mercado. Então, acredito que vocês saibam que a gente convidou as empresas a abrirem as respostas do questionário, isso em 2012. Né? Naquele ano, a gente incluiu uma pergunta no questionário para que ela nos autorizasse a publicação. Não é nada mais transparente do que isso. O investidor entra lá e já tem um questionário muito completo que vocês conhecem. No primeiro ano, a gente teve essas 8 empresas. No segundo ano, a gente foi para 14 empresas, então a gente já teve um avanço interessante. Como boa jornalista, eu acho que a gente tem que contar os dois lados da história. Né? No primeiro ano, a gente teve um debate, certamente vocês sabem, de mercado. Algumas instituições se posicionaram contra essa medida do EASY, outras questionaram quem se posicionou contra, mas havia um argumento importante ali quando a gente fala de transparência. O questionário do EASY é binário, vocês conhecem. Então, se você tem uma política ambiental, sim ou não? Ah, mas a política está na fase final de aprovação do Conselho. Então, a resposta é não, você não tem uma política ambiental. Só que isso pode ter um impacto na hora que o investidor lê, porque é um não puro, é um não simples. Né? É sensível a isso, o Conselho aprovou, que foi uma quebra de paradigma no EASY, um espaço para explicação. Então, hoje, a empresa que aceita abrir as respostas habilita um espaço onde ela pode explicar o que ela acha que é relevante ser explicado, sem contar ponto, obviamente, na metodologia. Né? E, com isso, entendo que o avanço veio muito daí, e nós anunciamos na semana passada a carteira e 22 empresas passaram aí a abrir a sua 55% da carteira do EASY hoje. Tem todas as informações no site do EASY, o investidor está olhando isso, a gente teve os depoimentos de investidores lá, dizendo que estão considerando essas informações na tomada de decisão da constituição do portfólio. Então, essa é uma outra iniciativa importante que a gente faz pelo disclosure. Indo para relatórios, né, para relatos, que é a pauta aqui hoje, muito já se falou, né, gente? Eu não vou chover no molhado, acho que todo mundo entende que é preciso ter um entendimento integrado da empresa. Né? Quer dizer, a empresa é uma só, não dá para ter 25 relatórios, cada um em uma data, o investidor vai olhar qual? Financeiro. E eu faria a mesma coisa se eu fosse investidor, quer dizer, se querem que eu olhe, vem atrás de mim. Pode parecer uma declaração... Eu sempre procuro puxar a responsabilidade para mim, para nós, porque eu acho que aí você tem uma capacidade de mudança. Quando você joga para o outro, você fica esperando o outro mudar. Né? E aí ele pode nunca mudar. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente tem que facilitar a vida do investidor, tem que facilitar a vida do analista. Né?
E é isso, a gente tem que buscar essa integração de financeiro e não financeiro, que é o que a gente conversou aqui o tempo todo. A gente falou demais da GRI, GRI é uma das criadoras do IRC, né? Então está lá na gênese da GRI. Eu lembro que a primeira vez que me falou de relato integrado foi a Glaucia, fiquei olhando para ela e falei assim, mas será que a gente já não faz isso? Era outra coisa, a gente estava falando de uma outra concepção, né? E eu acho que a gente está num momento de aprendizado, né? Então essa é a questão que eu acho que é principal quando a gente fala de relato integrado. Trago aqui essa matéria no Valor, saiu em 2011, que foi uma matéria grande, uma matéria boa, e a gente trabalhou muito para passar essa mensagem para o mercado, porque nós, como Bolsa, temos 2 papéis, né? Nós somos empresa listada na nossa Bolsa e somos formadora de mercado. Então, a gente tem que estimular as empresas a adotarem um caminho. Então, se a gente acha que tem que unificar, a gente tem que fazer. E aí, essa pegada da matéria é justamente para quê? Para estimular a discussão do tema entre os analistas, né? Então, no dia em que o nosso CEO, o nosso CFO, divulga as nossas demonstrações financeiras, a gente explica para os analistas que está tudo disponível também, o nosso GRI, no site, né? Então, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma PMEC, o CEO fala isso. Porque não adianta, gente, um mês depois, né? Vocês sabem disso. Ninguém vai olhar, a gente vai olhar, né? Os analistas não vão olhar essas informações se vierem depois. E aí o que eu acho que o que eu tirei muito de hoje aqui é a questão, no primeiro painel, que não tem um modelo único, não tem um modelo que caiba para todo mundo, né? A gente sabe disso. Por isso que a gente chamou o Relate ou Explique com similar, né? Quer dizer, não existe uma regra única. E aqui a questão do juntado, né? Você vai falar assim, você fazia integrado lá? Não, não fazia, não faço hoje, acho que muita pouca gente faz. Por quê? Porque não existe ainda uma estratégia integrada, gente. O relato é consequência, foi falado isso aqui hoje, né? O relato é consequência do que eu pratico, do meu pensamento integrado, da minha estratégia integrada. Esse é o mundo que a gente está criando, né? Então, nenhuma empresa, na minha opinião, hoje, publica um relato integrado na sua essência da palavra, porque nenhuma empresa ainda... E mesmo a mais avançada, as mais avançadas, elas falam isso aqui no Brasil, elas falam, ainda não tem uma estratégia 100% integrada, né, de financeiro e não financeiro. A gente está construindo isso. E eu costumo dizer que eu não sei se eu vou estar aqui para ver esse mundo que a gente trabalha, né, de uma forma muito real falando, mas eu acho que a gente chega lá. Então, o relatório da Bolsa é juntado com muito orgulho, né, Glaucia, porque eu acho que também a gente tem que ser real, porque senão a gente se coloca metas muito ambiciosas, mas é um caminho. Então, eu acho que a gente está num caminho de aprendizado em relação ao relato integrado, acho que é fundamental, acho que é um amadurecimento desse caminho que começou ali com o GRI, com informação, com o Betinho, né, com o IBASE. A gente for lá para trás, a primeira vez que eu vi GRI, eu falei, não faço nada de relatório, né, não tenho a mínima ideia, porque eu fazia uma coisa muito diferente de GRI. Então, a gente tem aí um caminho de evolução. Acho que é tudo que foi dito aqui, é o filme, é a foto, é o trajeto, né, não é o projeto. Eu acho que tudo isso reflete muito esse caminho de aprendizado que estamos todos vivendo e que as empresas têm aí um trabalho, né, têm aí essa tarefa pela frente. Para finalizar aqui, eu trago essa pesquisa, eu acho muito bacana, essas 6 tendências, que ela é de 2011, mas, na minha opinião, é absolutamente atual, né? E foi alguns achados dessa pesquisa que o papel dos CFOs na sustentabilidade está em ascensão, né? A gente sabe disso, eu adoro quando tem um CFO falando, né, envolvido nisso. Os relatórios e reportes estão crescendo, mas as ferramentas ainda estão em desenvolvimento, e é verdade, a gente tem um G4 recém-lançado, o framework do IRC, e aí tem alguns dados não tão diretamente ligados a relatório. E, por fim, né, o que a empresa e o mercado ganham com o relato integrado? Do nosso ponto de vista, quer dizer, ganha muita coisa, né? Acho que a gente passou isso a manhã inteira falando. Mas a gente volta nisso, né? Se o investidor precisa de informação socioambiental para tomar a decisão completa, a financeira ele já tem, né? A financeira a gente já dá, que era o que a gente sempre fez na Bolsa. Só que ele precisa socioambiental também, porque aí ele junta o Triple Bottom Line, que outro dia me falaram que o Triple Bottom Line já é antigo, e eu falei, meu Deus, as pessoas inventam, né? Mas vamos lá. Eu acho que, assim, no fim, gente, estamos sempre falando da mesma coisa, né? Eu acho que a gente está falando que o mundo é financeiro, a gente está trazendo variáveis. Pode pôr o cultural, tem vários lá. Mas, se você resumir, na minha opinião, é o Triple Bottom Line. Então, assim, o investidor precisa dessas informações todas. Se ele não tem isso, o que ele vai fazer? Ele vai onde ele tem, né? Que é o quê? Que é o financeiro, que é o econômico financeiro, que é o mainstream. E aí, o que acontece? As empresas e nós, especialistas de sustentabilidade, a gente reclama que o investidor não dá atenção aos aspectos socioambientais. E a gente vai ficar rodando isso para o resto da vida, né?
Então, eu acho que o relato integrado traz essa possibilidade de uma ferramenta que, de fato, possa oferecer ao investidor isso de uma forma única, né? Esse é um diagrama que está no nosso guia, se vocês tiverem interesse em ver, um guia de sustentabilidade do ponto de vista de mercado de capitais. Eu acho que o relato integrado traz isso, né? E acho que, aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem, o nosso site, e acho que, na verdade, a gente está falando que um dia que a gente juntar o IFRS com o GRI, quando a gente tiver só um framework mundial, né, que acho que esse é o grande desejo do movimento do IRC, aí sim a gente vai conseguir caminhar, né? Então é isso, eu quero agradecer de novo muito o espaço, a atenção, a paciência de vocês, e foi um prazer.